Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bem-vindo ao Toque de Clay, hoje capítulo 20 de 2 Samuel. Nós estamos aqui firmes e fortes, com um pouquinho de sono, mas animados para ver esse novo capítulo. Vamos ver o que vimos ontem. Discussão, eles começaram a brigar, né? As tribos lá, todo mundo quer o rei, a resposta do homem de Judá foi ainda mais violenta, eles começaram a brigar, começaram a fazer uma guerra civil entre eles lá, todo mundo queria Davi como rei, ao invés de eles se juntarem e fazer o rei de tudo, não, cada um quer um rei de uma parte, né? Mas vamos ver hoje o que vai acontecer aqui, que o Senhor abra o seu coração e que tudo que eu não falar, que o Senhor fale com você, que o Senhor fale com a gente, que a gente tenha um encontro muito legal com Deus aqui nesse momento que a gente está lendo. Que a gente aprenda alguma coisa para a nossa vida, para a gente ficar mais esperto com os nossos inimigos, para a gente aprender com as histórias dos nossos antepassados, né? Aconteceu que estava ali com um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da cidade de Benjamim. Ele tocou a corneta e reuniu o povo e gritou: "Abaixo, Davi! Não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa." Um sujeito ordinário, uma pessoa ruim, uma pessoa idiota. Então, todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Gente, olha como é que essas pessoas são assim, né, de qualquer jeito. O cara só fala, a gente não tem nada a ver com ele. O cara já não prestava, era uma pessoa ordinária, uma pessoa fútil. E ele toca a trombeta ali e fala uma coisa dessa e as pessoas vão atrás, assim, tá? Concordamos com isso, todo mundo foi atrás dele. É difícil, né? A gente vê muito por aí. As pessoas não procuram saber as histórias, as verdades, os dois lados, nada. A pessoa fala uma coisa e a pessoa já vai acreditando e já vai indo embora com ele. Desde essa época já era assim, né? Que nós não sejamos essas pessoas que vão atrás dos outros porque um falou e a gente acreditou e já foi junto. Que a gente seja diferente, que a gente olhe com os olhos da alma. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, como viúvas. Gente, coitada dessas mulheres, meu Deus. Uns segundos de silêncio para a gente engolir isso aqui. As mulheres foram obrigadas a serem estupradas ao público lá em cima do terraço pelo conselho, né, de Aitofel, que aconselhou Absalão a fazer aquela aberração, aquela suru lá em cima. Quando Davi voltou, ele pegou e condenou elas a ficarem presas dentro de casa pelo resto da vida, como viúvas. Elas ficaram dentro de casa, receberam comida, né? Foram alimentadas, bem tratadas, mas presas dentro de casa, nunca mais elas foram vistas. Ele nunca mais teve relações com elas, como se isso fosse alguma coisa. Naquela época era, né? Meu Deus, que horror. Coitada dessas mulheres, né? Só esse pedacinho aqui daria muita conversa pra gente hoje em dia, né? Daria muito papo, daria pra gente conversar muito sobre isso aqui, né? Se a gente fosse parar para conversar. Pensando nisso, vem aí novidades que eu vou anunciar para vocês daqui a um tempo, daqui a uns dias. Vamos voltar. Versículo 4. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa
saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas por muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas, os soldados mais valentes, seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-os com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou a barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Era um costume deles, né? Era um cumprimento, era um sinal de respeito, né? Então imagine essa cena, né? Joabe chegou, né? Davi, como Joabe matou Absalão, vamos voltar um pouquinho aqui. Como Joabe matou Absalão, Davi tirou ele do cargo de comandante do exército do rei e colocou Amasa. Amasa agora é o comandante do rei. Joabe foi destituído porque ele matou o filho do rei, né? Então ele foi destituído, não era justo ele ficar lá, né? E aí, daí ele encontrou Amasa agora, ó. Aí ele pegou a barba de Amasa para dar um beijo, em sinal de respeito, né? Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se espalharam pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Joabe é muito traiçoeiro, né? Isso aqui tá me lembrando Judas, né? Quando beijou Jesus para entregá-lo para os soldados romanos, né? Judas falou: aquele que eu beijar é Jesus, né? Que vocês têm que pegar. E Joabe fez a mesma coisa aqui com Amasa, né? Ele foi lá, puxou a barba dele para dar um beijo em sinal de respeito, que era uma tradição, uma cultura deles ali, né? E a hora que ele foi, né, receber o beijo, ele pegou a espada e furou, e os intestinos dele, né, saíram todos no chão, caíram todos no chão. Morreu de repente, não precisou nem de duas, só de uma, já matou ele. Em seguida, Joabe e seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então ele arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Em sinal de respeito e também para não parar a guerra, né? Porque todo mundo ia parar ali, ia enrolar demais, né? Ia demorar muito. Ele tirou, um bom menino, estrategista. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba, aquele que tinha feito uma rebelião, falado que ninguém queria mais Davi. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel. É o nome da cidade. Abel Bet-Maacá. É o nome só. Abel Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Nossa, eles estavam cheios de... Chegaram e cercaram a cidade, construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e começaram a cavar por baixo para fazer cair. Começaram a armar, fazer bagunça, trabalhar. Havia na cidade uma mulher muito esperta e ela gritou do muro:
As mulheres são demais, né, gente? Meu Deus. São demais e nós também somos muito sofridas, né? A gente é muito acusada, né? Muito massacrada também. Você vê a história das 10 concubinas ali. Elas foram obrigadas a fazer tudo e agora eu tô invocada com aquelas mulheres ali ainda. Tô pensando nelas ainda. Viveram como viúvas presas na casa. Achei chato aquilo ali. Mas agora tem uma mulher boa aqui, uma mulher inteligente, uma mulher esperta. Vamos ver essa. Nessa cidade tinha uma mulher muito esperta e ela gritou do muro: escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Mulher audaciosa, mulher abusada, mulher forte, mulher esperta, uma mulher que resolve, uma mulher que decide, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher com bastante testosterona, digamos. E Joabe foi. E ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, senhor, disse ela, bem abusadinha. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande. É uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Nunca, jamais. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. Quem confia em Joabe, né, gente? Vamos combinar que Joabe é brabo. Matou Abner, matou Absalão, matou agora esse moço aqui, Amasa. Ele não é pessoa de confiança, não. Como eu disse em outro podcast, ele é fiel ao reino e não ao rei, né? Ele não é fiel ao rei jamais, ele é fiel ao reino, a profissão e não a pessoa, né? Isso aqui não sei se isso é bom, não sei. Eu nunca destruirei. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Eu imagino ela bem braba assim. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens, essa mulher, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei em Jerusalém. Agora ele voltou lá, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaís, filho de Joiada, era chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenado a trabalhos forçados. Josafá e Aliúde eram o conselheiro do rei. Zefa era o escrivão. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira da cidade de Jair também era um dos sacerdotes de Davi. Isso aqui está só explicando quem eram os oficiais lá, mas agora você pensa, né? Joabe, um pouquinho, dá para eu falar, só mais um pouquinho. Joabe tinha sido destituído do cargo de comandante, porque ele matou o filho do rei, né? Ele tem que sair, né? Colocou Amasa, ele foi lá e traiu Amasa com um beijo. Falou que ia dar um beijinho, ó, enfiou a espada lá, vazou os intestinos do cara. O cara inocente, né? Morreu mais uma vez por falsidade. Joabe é muito falso, cuidado com as pessoas falsas. Lembrando que essa devocional aqui é a devocional do dia, né? Do dia que você está assistindo, ou se você for reassistir, né? Eu faço isso, eu reassisto algumas vezes. Então, Deus está falando com você nesse momento que você está ouvindo. E aí, cuidado com as pessoas falsas que te dão beijinhos, né? Que elas podem te furar. Mas voltando aqui. Daí ele pega, ele mata a Amasa, né? Joga o corpo dele para lá e vai atrás de Seba, encontra essa mulher maravilhosa, que infelizmente não tem o nome dela, mas ela foi muito maravilhosa. Ela salvou a cidade toda, porque esse cara, do jeito que ele ia matar todo mundo lá para pegar a Seba, né?
E ela faz eles cortarem a cabeça dele, joga lá por cima do muro, ele pega a cabeça e leva lá para o rei. Então o traidor do rei era Seba. E agora Davi ficou numa sinuca de bico, como dizem por aí, né? Porque ele matou Amasa. Aí Davi poderia querer se vingar. Mas ao mesmo tempo ele também matou Seba. E agora? E agora que Davi ficou ali naquela situação ali, ó, dividido, né? Porque ele voltou em triunfo, as pessoas gostavam dele já, que ele matou Seba, que tinha se rebelado, mas ao mesmo tempo ele também matou Amasa. O rei tá lascado. Davi tá todo lascado, coitado de Davi. Muitas vezes a gente se encontra numa situação dessa, né? A gente não sabe o que fazer, a gente tá numa situação que se você correr o bicho pega, se você ficar o bicho come. A melhor coisa a se fazer nessa situação é ajoelhar e pedir a Deus que nos oriente, né? Porque quando você ajoelha, o bicho some. Já ouviram isso? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se ajoelhar, o bicho some. Guarda essa para você aí. Talvez eu coloque no título dessa mensagem. Beijão no seu coração e que você se ajoelhe e essas confusões da sua vida sumam quando você se ajoelhar. Tchauzinho.